Boa noite, queridas irmãs. Nosso intuito com esse encontro, nós já fizemos um encontro desse há 15 dias atrás, com as irmãs da executiva da Sinodal e as diretorias das federações, né? Porque nós recebemos um material, no final do ano passado, da atualização do GTSI, que é o nosso Guia do Trabalho das Sociedades Internas, né? Como ele foi passado para nós, claro, né, avaliamos ali, verificamos todas as coisas que mudaram, e nós vamos tratar aqui só os pontos que mudaram, tá? Nós não vamos trabalhar o guia todo. Seria um encontro fantástico se nós pudéssemos falar também em etapas, né, sobre o guia na sua totalidade, mas hoje o nosso encontro é para atualizar nas mudanças que ocorreram e que foram passadas para nós no final do ano passado, tá certo? Então, essa reunião de hoje, ela não tem ligação direta, ela não é uma cópia da última reunião da semana passada com a nossa presidente Ana Maria, são outros assuntos que vão ser tratados aqui, pertinentes apenas ao guia, tá bem? Então, dito isso, eu agradeço aí o interesse, né, o esforço de vocês de entrarem para participar conosco, e nós vamos dar início, então, fazendo uma oração, né, para que Deus conduza todos os momentos desse nosso encontro, que Ele nos aperfeiçoe para o seu trabalho, né? E que Ele possa realmente nos usar dentro dessa sociedade como vasos de bênçãos nas mãos dele, tá certo? Então, eu vou pedir para a nossa irmã, cadê a Roseli Aguiar, fazer a oração para nós começarmos, por favor? Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo dia que nos deste. Obrigado por tudo aquilo que pudemos fazer nesse dia, debaixo da tua graça. Obrigado por cada pessoa que está aqui agora, nessa sala virtual. Abençoe nossas vidas, nos dê entendimento para compreender tudo aquilo que vamos conversar, vamos falar, para que seja bem trabalhado e usado dentro das nossas sociedades. Obrigado, Pai querido, por tudo. Abençoe as nossas vidas. E abençoe aquelas que estão sempre preocupadas, ó Pai, em melhorar cada dia mais o nosso trabalho no formato nacional, Senhor. Abençoe-nos, nos guarde, nos fortaleça. Em Cristo Jesus. Amém. Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Tânia Iglesias, ela é nossa secretária de espiritualidade da Sinodal, ok, irmãs? Antes de nós tratarmos dos assuntos administrativos, nós vamos ter uma reflexão bíblica com a nossa irmã, por favor. Tânia. Boa noite, irmãs. É um prazer estar aqui com vocês. E sem delongas, vamos passar para a nossa devocional, então. A devocional que eu vou fazer é desse livro de Spurgeon, Dia a Dia com Spurgeon. Na data de hoje é um assunto muito interessante, né, que falou muito falou muito ao meu coração e espero falar ao coração de vocês também. É sobre o texto Romanos 8:12. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Vamos destacar essa parte. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Espera aí, devedores de quê? Daí ele começa. Como criaturas de Deus, todos somos devedores. Devemos obedecê-lo com todo o nosso corpo, alma e força. Ao desobedecer seus mandamentos, como todos nós fizemos, tornamos-nos devedores de sua justiça. E lhe devemos tanto que não somos capazes de pagar. Mas do cristão pode-se dizer que não deve nada à justiça de Deus, pois Cristo pagou a dívida de seu povo. Por isso, o cristão ainda deve o amor. Eu sou um devedor da graça de Deus e de sua misericórdia indulgente, mas não sou um devedor de sua justiça, porque ele nunca me acusará de um débito que já foi pago. Cristo disse: está consumado. E com isso, ele quis dizer que tudo o que o seu povo devia tinha sido apagado para sempre do livro da memória. Olha que coisa maravilhosa. Cristo satisfez a justiça divina até o fim. A dívida está paga.
A letra está pregada na cruz. O recibo foi dado e não somos mais devedores da justiça de Deus. Mas então, por não sermos mais devedores de nosso Senhor nesse sentido, ficamos 10 vezes mais em débito com Deus do que antes. Cristão, pare e pense por um momento. Como você é devedor à soberania divina? Quanto deve ao seu amor desinteressado, pois ele deu o seu próprio filho para morrer por você. Considere o quanto deve por sua graça indulgente, pois após 10.000 afrontas, ele o ama tão infinitamente como sempre. Considere o que deve ao seu poder, como ele o resgatou de sua morte no pecado, como ele preservou sua vida espiritual, como ele evitou que você caísse, e como, apesar de 1.000 inimigos cruzarem seu caminho, você é capaz de manter o rumo. Considere o que deve à sua imutabilidade. Embora você tenha mudado 1.000 vezes, ele não mudou nenhuma única vez. Você está tão profundamente em débito quanto possível com cada um dos atributos de Deus. A ele deve sua vida e tudo o que tem. Então, entregue-se em sacrifício vivo. Com tudo isso, é apenas o seu culto racional. Olha que maravilhoso, né? Então, que esse amor, essa atitude de Jesus para conosco sirva de modelo para a gente amar como Ele ama, né? Aqui nós estamos vendo que Ele nos ama de fato e de verdade. Amém? Vamos orar, irmãs? Vou pedir para a nossa presidente mesmo fazer essa oração. Então vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo nesta noite de nos achegarmos aqui como irmãs em Cristo, como servas tuas que te servem nas igrejas através da SAF. Estamos, ó Deus, empenhadas em entender, ó Deus, os rumos, entender, Deus, as instruções para que nós possamos trabalhar todas uniformemente, pensando também concordemente no Senhor. Nos ajude, Senhor, então, a entender que o que temos para trabalhar através do guia é uma maneira de termos o nosso trabalho feito com ordem, tendo, Senhor, uma direção para que nós não façamos as coisas cada uma da maneira que pensa, sem Deus ter realmente uma uniformidade. Ajuda-nos a entender isso, ajuda-nos, ó Deus, a continuar prezando pelo trabalho que prestamos ao Senhor, servindo as outras pessoas também. Que o Senhor fale ao nosso coração e continue, Pai, nos dando a honra de te servir, mas fazer isso com alegria de todo o nosso coração. Muito obrigada, Pai, pelo dia que nos deste na tua presença e abençoa-nos, ó Deus, com esse encontro com as nossas irmãs. Nós te louvamos e oramos, Pai, com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu repasso a palavra para a nossa querida presidente. Então, vamos lá. Eu estou aqui tendo que controlar uma... Ó, tá vendo? Eu tenho que controlar uma bateria. Ela está querendo terminar a bateria do celular. Vamos ver, parece que estabilizou. Amadas, eu vou colocar para vocês aqui, em primeiro lugar na tela. Vocês já viram isso daqui antes, mas eu vou mostrar, porque nós recebemos o guia, ele vem em PDF, né? Uma irmã pegou todo o material e ela transformou num PDF, que já foi, inclusive, enviado, né? Para as presidentes de federação e assim também para ser repassado para as SAFs, para as lideranças. Mas nós adquirimos, nós mandamos fazer, na verdade, né? 70 exemplares para suprir as lideranças da nossa região, né? Então, ele veio assim, como vocês estão vendo, é um PDF, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho o tamanho dele,
né? Ele veio nesse formatinho e nós mandamos fazer um livreto. Ele ficou um livreto pequeno, né? Assim, que dá para carregar dentro de uma Bíblia, que dá para a presidente levar numa reunião. Não atrapalhe, porque nós temos esse formato aqui virtual, através do nosso celular, mas pode acontecer muita coisa no nosso celular e nós podemos ficar sem esse material para usar. Então, nós mandamos fazer, adquirimos 70 desses exemplares. Nesse último sábado, nós tivemos reunião da nossa executiva da Sinodal e já distribuímos os números, né, para as nossas queridas presidentes de federação. Então, elas vão começar a fazer a distribuição na diretoria delas e para cada presidente de SAF, à medida que elas tiverem as suas executivas, tá certo? Então, o que é legal a gente olhar aqui para essa primeira parte do guia? Não sei se vocês prestaram atenção, porque nós usávamos há praticamente, vamos dizer assim, uns 8 anos atrás, com certeza, nós usávamos todos um livro único para todas as sociedades internas, que era o Manual Unificado, a gente chamava ele de MUSE, né? Vocês devem se lembrar dele. E o manual, ele era igual para todas as sociedades, ele não tinha diferença para nenhuma. O CP tinha as mesmas normativas de UPA, as mesmas de UEBP, era tudo igual, certo? Só que o que aconteceu? Tem isso no outro slide, mas o histórico é que no Brasil, em geral, não só em São Paulo, a gente tem que pensar na IPB em termos de Brasil, o Supremo Conselho começou a perceber, através das lideranças das sociedades internas, que estava havendo um enfraquecimento das sociedades internas dentro das igrejas, nível de Brasil. Isso, claro, preocupou o nosso Supremo Conselho, uma vez que a sociedade interna é uma das marcas da IPB, né? A maneira da IPB trabalhar e possibilitar o engajamento e também o desenvolvimento dos crentes é também através das sociedades internas. Então, a partir daí, o nosso Supremo Conselho ele se ocupou de montar uma comissão que foi chamada, era uma comissão para a revitalização das sociedades internas. Houve um trabalho exaustivo de praticamente 4, 5 anos, né, com vários encontros de lideranças específicas, secretários sinodais, para resolver esse problema, para levar soluções, e nós fomos consultadas na época. Eu me lembro que nós pudemos passar para as nossas irmãs da SAF o que elas gostariam, o que elas pensavam que poderia ser mudado para melhorar o trabalho. Muitas coisas que nós vimos na versão que estávamos usando do GTSI, a maioria daquelas mudanças com certeza veio fruto de irmãs que falaram, se posicionaram com relação a algumas coisas. Qual é a ideia disso? Tornar o trabalho ainda eficiente, mas um pouco mais leve, certo? Muito bem. Só que a partir daí, quando nós começamos a trabalhar com GTSI e não mais com o manual, não foi só, a gente tem que prestar atenção que ainda tem SAFs que estão trabalhando pensando em MUSE, no manual. Então, existem SAFs, a gente tem sabido até de visitar, que ainda estão trabalhando de uma maneira que é considerada pesada para algumas mulheres, né? E aí o guia, ele veio para ajudar-nos nisso. Então, o que a gente precisa? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, mas o guia, ele é dividido em 2 partes, tá? Se você vai receber isso daqui, as presidentes vão passar de novo, você imprime, se for o caso, deixa gravadinho em alguns lugares que você tem facilidade para mexer. Mas nós temos 2 partes dentro do guia. Nós temos uma parte comum, e essa parte comum, que tem esses 11 capítulos que eu estou mostrando aqui na tela, ela é inerente a todas as sociedades indistintamente, tá? Tudo que está aqui na parte comum vale para a UPA, para o CP, para o EPP, SAF e PH, tá? O que fala aqui? Fala do nome, da finalidade das sociedades, a organização, como se organiza uma sociedade, os sócios de cada sociedade, a idade, né? Como que é dividido, feita essa divisão de idades, qual o papel do conselheiro, qual a relação da sociedade interna com a federação, explica o que é uma federação, qual o papel do secretário presbiterial, assim também com a sinodal, secretário sinodal, fala até da nacional a estrutura, a secretária da nacional e umas disposições finais. Isso aqui é igual para todos, não muda.
Mas quando nós descemos todos esses capítulos que nós vimos aqui, a gente vai chegar num ponto em que nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar uma parte parte específica, né? Por que específica? Porque a partir daquele ponto, cada uma das sociedades está diferenciada. Então, se nós lermos, se alguém da OMP chegar para você e pedir uma orientação a respeito de como se faz isso, você vai orientar com base no quê? Na SAP, porque é o que a gente trabalha. Tanto é, irmãs, que nós não passamos para vocês o documento que contém todas elas, porque isso poderia causar uma confusão. Então, o que você recebe já é a parte comum e a específica da SAP, correto? Então, se, por exemplo, alguém da mocidade vier te pedir uma orientação, você vai orientar uma coisa específica que lá na UMP eles estão trabalhando diferente de nós da SAP, né? Isso vai atrapalhar, assim como a UPH, a UCP. Por exemplo, quem aqui é orientador de UCP, orientador de UPA, precisa ter também as partes como específicas das outras duas sociedades para poder ensiná-los como eles devem trabalhar dentro da sociedade deles. Então, isso é uma coisa que nós não podemos nos esquecer, né? E agora não é tudo igual, é só a parte comum que é igual. Depois tem a parte específica, eu já estou discorrendo aqui na parte específica, tá? Então, ficou claro isso para vocês, irmãs? Né? O que a gente tem passado para vocês é o da SAF, que tem o comum, que é para todos, e o específico, que é só da SAF, ok? Então, isso aqui era só um esclarecimento para nós podermos trabalhar com mais tranquilidade, com mais segurança, né? Por exemplo, esses dias nós descobrimos aí, eu e a Roseli, né? Que a SAF, ela trabalha, nós temos a ata, tem SAFs que ainda continuam fazendo ata, ok, pode continuar fazendo, mas uma grande maioria, eu acredito, resolveu mudar para memória de reunião, né? E foi uma boa opção que nós recebemos da Nacional para o quê? Para sintetizar, para facilitar a confecção do material ali que está descrevendo como foi uma reunião. A memória de reunião ela é esquemática, ela é mais enxuta. Inclusive, nós recebemos agora, no mês passado, um novo modelo, muito mais assim, diretivo, né? Com relação à memória de reunião. As outras sociedades não usam assim. Quem usa algo parecido, semelhante, um modelo um pouco diferente, é a OMP. Então, se nós somos orientadores, por exemplo, da UCP, a gente não pode querer colocar memória de reunião lá, porque no deles não tem isso. É nosso. Entenderam? Então, a gente precisa conhecer, porque senão daqui a pouco está todo mundo fazendo memória dentro da igreja, né? BH, todo mundo fazendo, e eles precisam conhecer as partes deles, né? Específicas, tá certo? Então, isso aqui eu estou explicando só para a gente, quando pegar o guia, nós sabemos que tem essas diferenças, né? Que a gente vai trabalhar dentro do foco que diz respeito à nossa sociedade. Quer falar, Irene? Você levantou a mão? Não? Tá, ok. Então, agora eu vou projetar para vocês os slides das mudanças, tá bem? Vocês fiquem atentas, se quiser anotar alguma coisa, pode anotar. Isso aqui vai ficar gravado, vocês vão poder ver depois novamente, né? Mas eu vou colocar os slides e aí nós vamos discorrer a respeito deles aqui com vocês, um por um, né? Espero que a gente consiga ser objetiva para terminarmos essa reunião hoje, né, irmãs? Então, o objetivo desse encontro, hoje esse encontro é especificamente só com as presidentes de SAF e as diretorias das SAFs, tá? Nós tivemos já esse encontro, como eu falei, com a federação e a sinodal em si. Então, esse encontro é para a gente perceber as mudanças que houve, né, nos tópicos do nosso GTSI e para a gente observá-los, né, observá-los a partir desse ano, na nossa sinodal, nas nossas federações e nas nossas SAFs, para que a nossa região esteja trabalhando em concordância com a nacional, né? Estejamos trabalhando em concordância com a nossa nacional, com o que todo o Brasil está trabalhando também. Quando nós tivemos a edição que nós usamos desde 2018, a comissão ficou de fazer um relatório final e encaminhar uma redação final.
já tinha sido aprovado pelo Supremo Conselho, nós até recebemos o documento, mas eles atualizaram e nos enviaram em dezembro de 2024. Mas essa versão ela já é de 2022 e nós não tínhamos recebido, né? Então nós vamos trabalhar com essa versão a partir de agora, que foi a data que chegou até nós, tá certo? A gente foi revisado e teve alterações que não tinham na primeira versão e agora nós temos na segunda. Então, o que eu marquei aqui são apenas os itens onde houve mudança. Por exemplo, na parte específica, na parte comum não teve mudança nenhuma, tá bem? Na parte específica, no capítulo 1, capítulo 1 é bom a gente saber o que fala em cada capítulo. Você quer saber alguma coisa sobre a SAF? Você vai no capítulo 1 da parte específica. Lá, quando fala a respeito da SAF, ele continua falando sobre o símbolo, o moto, o lema e o hino da SAF. Essas coisas não mudaram. O que aconteceu aqui? Teve um acréscimo. Agora, além do que já tinha, que são esses 3 itens A, B e C, nós temos também a inserção do termo de compromisso da sócia da SAF, que nós não tínhamos na versão anterior, né? Então, tem esse termo. Quando a gente recebe uma sócia na SAF, com a aquiescência de toda a plenária, porque a sócia só pode ser recebida na plenária, né? Aí nós temos esse termo de compromisso da sócia, que ela deve saber que existe, né? Então, talvez algumas de vocês nem saibam que tem, né? Esse termo que foi reajustado, reescrito. Então, ele diz, confiada no Senhor Jesus Cristo, a sócia dizendo, né? Prometo fazer parte dessa sociedade, cumprir fielmente o guia das sociedades internas dentro dos princípios de Cristo. Prometo ainda assistir às reuniões e fazer qualquer trabalho de que for incumbida, ler ou mandar ler a Bíblia e orar sempre pela extensão do reino de Cristo e pela sociedade. Então, é um termo de compromisso que a sócia tem quando ela é recebida na nossa SAF, tá certo? Então, ok. Agora, na parte específica, no capítulo 2, ainda falando sobre a SAF, nós temos aqui, quando fala sobre a SAF local, o artigo 4º foi retirado, né? Então, ele falava que seriam admitidas como sócias as irmãs membros da igreja que forem aceitas pelo plenário, né? Então, ele foi tirado, né? Esse aqui, o artigo 4º, da maneira como ele estava, né? Admitidas as que forem aceitas pelo plenário. Dá até para a gente imaginar por que é que foi tirado, né? Quer dizer que se o plenário não aceitasse, ela não poderia ser, né? Se ela não tem impedimento nenhum. Mas acrescentou-se aqui no parágrafo único, eles acrescentaram, além de, em caso de transferência de outra igreja presbiteriana, nós não precisamos mais levar, acho que vocês já sabem disso, não precisa levar uma carta da SAF anterior para você entregar na SAF que você está chegando, né? É como se fosse uma transferência de igreja, certo? Se você era de uma igreja presbiteriana do Brasil e era sócia da SAF, você vai para outra igreja presbiteriana do Brasil, lá tem SAF, e você automaticamente é recebida pela nova SAF em plenária, né? Não conta X reuniões, aliás, não conta nem quando a pessoa está entrando na nossa mesmo, né? Mas eles acrescentaram, além da Igreja Presbiteriana do Brasil, que vem de uma Igreja Presbiteriana do Brasil, também, claro, nós temos regiões no Brasil onde tem uma congregação presbiteriana onde já tem SAF, né? Então, se ela é de uma congregação presbiteriana e vem para uma igreja, ela também, sendo ela sócia da SAF, ela também é recebida como sócia normalmente. E se ela tiver num campo missionário presbiteriano, né? Nesses rincões do Brasil, onde tem uma SAF lá organizada, porque tem, né? Se ela for sócia da SAF, ela é recebida na SAF da igreja onde ela está mudando, para onde ela está mudando. Então, acrescentou isso daqui no parágrafo 4º, porque realmente nós temos congregações que têm SAF, não é, queridos? E tem campo missionário que também tem SAF, certo? Então, teve essa alteração para ficar mais amplo, né? No capítulo 2 ainda, o artigo 7º foi alterado, né? Está dizendo no artigo 7º que foi alterado sobre a sócia ser desligada da SAF, né? Aí, a única coisa que mudou foi a palavra, era desligada, e agora a palavra é desarrolada, tá certo? Quer dizer, ela foi tirada do rol
de membros da SAF. A única coisa que mudou foi essa palavrinha, tá certo? Na seção primeira, lá da administração, quando começa a falar sobre a administração da SAF, o artigo 11, ele fala que fala sobre a diretoria, como que ela é eleita, né, dentro da SAF. Então, aqui do lado direito, o artigo 10º, ele fala, mudou de 11 para 10º, né, porque teve um artigo que foi suprimido, como eu falei para vocês, né? Então, a diretoria será eleita pela plenária, compondo-se, como nós sabemos, de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário e tesoureiro, os cargos normais de uma SAF. Parágrafo 4º. Se no primeiro e segundo escrutínio ninguém alcançar a maioria absoluta dos votos, às vezes acontece isso, o processo continua com as duas mais votadas no terceiro escrutínio, ok? Mas a orientação agora é exatamente essa. Pega as duas mais votadas até o segundo escrutínio, e aí você continua todos os escrutínios, não só até o terceiro, até que uma alcance a maioria absoluta dos votos. Tá? Então, não termina no terceiro. No terceiro, continua empatado, você vai indo até que desempate essa votação. Ou seja, algum dos lados vai ter que abrir mão do voto, né? Para que haja uma irmã eleita, certo? Então, o processo aqui mudou, né? Porque antes ele falava far-se-á um terceiro escrutínio, né? Só fala do terceiro, com as duas mais votadas. E aqui ele diz que nós temos que continuar até que finalmente haja o desempate e uma delas alcance a maioria absoluta dos votos. A orientação para a eleição na SAF local, tá certo? Capítulo 2, ainda falando sobre a SAF local, no artigo que agora é o 14, fala sobre as competências da primeira secretária, que é a nossa irmã que faz ou a ata ou as memórias de reunião ali na SAF, né? O que aconteceu? Só se acrescentou no parágrafo único antes, dizia que para a secretária, que as atas e as memórias de reunião ou as memórias de reunião podem ser feitas de forma manual ou eletrônica, ok? Porque nós podemos imprimir o modelo da memória de reunião ou fazer a ata, né, à mão, e aí guarda no próprio livro. Agora ele tirou o próprio livro, porque como nós temos forma manual ou eletrônica, a eletrônica ela tem que ser impressa e arquivada, né, conforme as orientações que nós passamos, inclusive, para serem enviadas para as secretárias de atas e memória. Porque quando você fecha a pasta que você dedicou, aquele livro, que é uma pasta, com 100 folhas para formar um livro, quando termina a 100ª folha, você tem que tirar todas essas folhas do plástico, leva no lugar e encaderna, e aí ele fica arquivado tudo junto, certo? Então, ele aumentou isso porque agora nós temos também a eletrônica, né? E ela precisa ficar arquivada, porque muitas vezes nós perdemos, né, os documentos da igreja, porque fica no computador, o computador pode ter um problema. Vocês sabem disso, né, irmãs? Coloca-se nas nuvens ou coloca num pendrive, mas também, se a gente colocar no livro, é seguro que não vai perder. Então, teve essa orientação que foi aumentada para guardar as nossas atas e as memórias, tá bom? No tocante à tesouraria, artigo 16, além de colocar recebimento de verbas, contribuição anual, as doações, escriturando tudo que recebeu direitinho lá no livro próprio, né? Tem o livro próprio, nós acabamos de receber também a orientação para passar para as tesoureiras, então já vamos enviar para ver como é que é descrito através do que a gente recebeu do Supremo Conselho, para ter a tesouraria em ordem também, né? Então, conforme o que eles enviaram, nós estamos passando para que as tesoureiras possam trabalhar com essa informação também, certo? O artigo 19, que era o 20, antes, na redação final, veja bem, aqui está dizendo que a diretoria poderia nomear as secretárias de atividades coordenadoras, né? No final, ele coloca tais como as conveniências locais da SAF, que seriam verificar o tamanho da SAF e as sócias habilitadas, né? Então, aí a gente já vê, assim, uma maneira de você excluir algumas, né? Quem são as habilitadas? Entendeu? Então,
como que ficou a redação, né? Coordenadoras de departamentos, de acordo com a estrutura da sua SAF e as próprias conveniências locais. Tiramos as sócias habilitadas aí, né? Foi tirado do texto essa redação. E no parágrafo único, acrescentou-se que as secretárias e coordenadoras de departamentos, que são nomeadas, elas deverão ser membros da igreja local, sócia da SAF local e assídua no trabalho da SAF local. Tá certo? Então, nós estávamos trabalhando com a informação anterior de que, como nós não tínhamos essa normativa, a irmã, ela era sócia da nossa SAF, mas ela poderia ser sócia da nossa SAF, como ainda pode, mas não era membro na igreja ainda, então ela era uma sócia, mas ela não podia assumir cargo de diretoria, mas porque aí seria eleita, né? Mas no caso de secretarias, nós entendíamos que poderia, porque elas eram nomeadas e não eram da diretoria da SAF. Mas agora a gente está percebendo aqui que não pode, né? Então tem que ser membro da igreja local, sócia da SAF e assídua no trabalho da SAF local. São o parágrafo único mostra quais as condições, né, ideais para a gente escolher as nossas irmãs que vão trabalhar conosco nas secretarias e também como coordenadoras de departamento, tá bom? Descendo mais um pouquinho aqui, o artigo 22, que era o 23, fala que a SAF, respeitando todas as particularidades dela de estrutura, funcionamento, fala das secretarias que nós podemos ter. O que aconteceu aqui? Se vocês repararem do lado esquerdo e do lado direito, aconteceu que a ação social mudou o nome para assistência social. Na verdade, a gente não faz uma ação social, a gente faz assistência social, né? De acordo com o que cada nome quer dizer. Vejam que a letra D, que era a cultura, ela não está mais aqui, né? Então, segue depois com estatísticas, causas da MPB, causas locais. Comunicação, tirou a parte final de marketing, fica só comunicação, música que já tinha, né? E outras que julgar necessárias. Então, eu coloquei entre parênteses aqui, por exemplo, terceira idade, que você já percebe que ela não era citada nem no anterior, né? Mas isso não quer dizer que nós não podemos ter secretaria de terceira idade, viu, irmãs? Certo? Todas que nós julgarmos necessárias. Então, podemos ter secretaria de terceira idade? Sim, podemos, né? Podemos querer continuar tendo secretária de cultura? Também podemos, tá? Mas elas não constam mais aqui, só isso, né? E mudou o nome de ação social para assistência social e comunicação e marketing, enxugou, ficou só comunicação, tá certo? Isso é como está no novo GTSI. Artigo 24, quando fala sobre a Secretaria de Espiritualidade, fala das atribuições dela também, né? E aí nós colocamos aqui o destaque, porque nessa parte C, ela falava especificamente de despertar a responsabilidade das sócias com relação ao compromisso do dízimo e a entrega de ofertas, né? E se nós formos pensar bem, esse não é o objetivo principal de uma secretaria de espiritualidade. Eu concordo que foi aí, que é o principal, né? Ou seja, despertar a responsabilidade das nossas quanto à oração, a leitura da palavra, ter uma vida devocional e também o compromisso do dízimo e a entrega de ofertas, certo? Eles acrescentaram isso na letra C. D, promover estudos da Bíblia, dos catecismos, confissão de fé, leitura de livros, literatura cristã. Quer dizer, a Secretaria de Espiritualidade pode contribuir muito, né, para o crescimento espiritual, mas também doutrinário, né, da sócia dentro da SAF, né? Pode realizar concursos bíblicos, porque algumas coisas, irmãs, da Secretaria de Cultura, eles enxertaram em outras secretarias, né? Então, realizar concursos bíblicos, que a cultura também fazia, né? E incentivar a participação das sócias nas reuniões de oração, escola bíblica dominical e atividades gerais da igreja local. Então, só aumentou um pouco ali na questão das atribuições da espiritualidade, tá certo? Tudo isso ainda está falando sobre a SAF local, vocês estão percebendo, né? Estamos no capítulo 2. O artigo 25, quando fala da Secretaria de Evangelização e Missões, elas trabalham na redação com a Secretaria juntas. Nós podemos trabalhar
com a secretaria junta ou desmembrada. Não tem problema, tá certo? Porque quando nós lemos aqui as atribuições dessa secretaria, dá para a gente perceber bem o que é de evangelização e o que é de missões. Não tem problema com relação a isso, né? Então, o que eles mudaram aqui? Com relação à parte de evangelização e missões, eles colocaram promover trabalho de evangelização nos lares, né? Ao ar livre, presídios, hospitais, pontos de pregação, evangelização. E palestras sobre missões. Então, aí já, antes aqui tinha palestras sobre evangelização, eles trocaram para palestras sobre missões, certo? Aí, o que está em pretinho aí, distribuir Bíblias, Novos Testamentos continua igual, divulgar os congressos, né, das agências de evangelização da IPB e de missões também, eles somaram, né, no C, eles somaram o que tinha no D e no E antigos, unificaram numa letra só, né? Manter a correspondência com missionários, enviando cartas, ou hoje em dia mais e-mail ou WhatsApp mesmo, né? E divulgando isso para sócios, né? Claro, não só a pessoa se correspondendo, mas dando ciência à SAF das notícias do campo, né? E a letra E, realizar entre as sócias campanhas em favor dos missionários da Junta de Missões Nacionais e da APMT, desde que seja aprovada por quem? Pelo Conselho. Né? A gente nunca pode lembrar. Tudo que a gente faz na SAF, a gente tem que ter a anuência do Conselho. Por isso que a gente tem um conselheiro, né? Para não fazer coisas que talvez o nosso Conselho lá não permite, ou não conhece a pessoa que vem falar, sabe alguma coisa, então a gente precisa sempre estar comunicando com o nosso conselheiro para que ele possa, a gente tenha a anuência do conselho do que nós vamos realizar na igreja. Para você que é presidente, isso aqui é muito importante, viu, minha irmã? A diretoria trabalha junto com a presidente, a vice, muito ligada também, mas nenhuma secretaria pode fazer nada que a diretoria não saiba que vai ser feito, né? Porque a responsabilidade maior é da diretoria, mas a maior de todas é sobre a representante da sociedade, que é a sua presidente, né? Então, a gente tem que sempre tomar esses cuidados com as nossas secretárias, sempre apoiar, conversar, delegar, sim, com certeza, né? Mas estar acompanhando o trabalho e a par do que vai ser feito, sempre, né? A Secretaria de Música acrescentou esse item aos demais que já pertenciam lá. Então, ela também está para colaborar com a presidente e a secretária de espiritualidade no planejamento de toda a parte devocional. E é verdade, né? A música, quando a gente tem uma secretaria de música, ela está sempre trabalhando junto com a espiritualidade na liturgia, né? Para montar uma parte devocional, alguma coisa que vai ser, quando nós fazemos uma devocional, uma plenária, normalmente a gente tem a reflexão bíblica e um cântico, né? Então, ela trabalha junto, pode colaborar com a presidente também nessas questões com a Secretaria de Espiritualidade, tá? Então, só acrescentou esse item ao que já tinha na parte de música. Ok, irmãs? Artigo 27, com relação à assistência social, né? Então, mudou o nomezinho, né? Tem aí a introdução. Então, diz que a Secretaria da Assistência Social tem sob a sua responsabilidade desenvolver o espírito de serviço entre as sócias como prática concreta do amor cristão. Então, essa secretária deve trabalhar em colaboração com a junta diaconal, né? Então, a nossa secretária de assistência social não é uma diaconisa, ela trabalha colaborando com a junta diaconal. E colabora mesmo, né? Junta diaconal agradece quando a secretária ou a SAF colabora com o seu trabalho, né? Trazendo alguma coisa que eles não saibam bem e pode colaborar com o trabalho deles. Trabalha, então, colaborando com a junta diaconal e com a secretária de evangelização e missões, com certeza, né? Porque, normalmente, os trabalhos que nós fazemos de ação social, assistência social, eles sempre estão unidos com a evangelização e muitas vezes com missões também. Então, volta a reforçar a beleza e a importância das secretárias conseguirem trabalhar em conjunto, né? Mesclando o trabalho, uma complementando alguma coisa da outra. O trabalho fica muito mais rico quando ele é feito assim, com a variedade de talentos, né? E de atribuições também. Então, aqui na assistência social,
diz que essa secretaria incentiva o trabalho de assistência social em presídios, lar de idosos, orfanatos, hospitais, creches, outras congregações e outras situações que sejam necessárias. Incentiva o trabalho em lugares em que há carência, né? Realiza projetos sociais entre a população de baixa renda. Pode realizar algum projeto social ali no entorno da sua igreja, né? Dependendo de onde você está, você pode captar, né? Trabalho com crianças, onde você pode promover até mesmo reforço escolar, outras coisas que sejam úteis ali, né? Para a população de baixa renda ao redor da igreja. E aí essas pessoas podem também vir se agregando à igreja. E também ela promove campanhas, cursos, palestras e oficinas de apoio à comunidade no geral. Vamos fazer um curso para gestantes. Abre para a comunidade em geral, né? Traz profissionais que vão falar coisas importantes para a gestante saber com relação ao seu estado, ao bebê que vai vir, né? Pode conseguir uma parceria com até um posto de saúde, além de irmãs nossas que são médicas, que são nutricionistas, que podem trazer uma informação, né? A SAF pode se envolver nisso. Olha, já vai envolvendo as irmãs da SAF, né? Vamos doar uma Bíblia, já engata ali com missões e evangelização, faz uma devocional para apresentar a palavra antes da palestra, pode-se montar um kit de produtos de higiene para esse bebê. Então, é rico o trabalho, né? Da assistência social, unindo com outras secretarias dentro da SAF e apoiando também a comunidade, não só a comunidade de igreja, mas também a comunidade em torno da igreja, né? Nós queremos trazer as pessoas que não estão para dentro da igreja, para servir a Deus conosco, né? Conhecer a Cristo também. Artigo 28, quando fala da Secretaria de Causas Locais da IPB, vejam que todas as letrinhas estão vermelhinhas, né? Então, por quê? Porque aqui enxertou-se muito do que tirou da cultura e foi colocado muito aqui de causas, tá? Então, nós temos aqui o incentivo para a SAF mostrar apreço pelo pastor, oficiais, obreiros, as suas famílias. Nós estamos aí quase às vésperas do nosso Elim, vai ser feito esse ano, né? E as SAFs, é que promovemos essa bênção na vida dos nossos líderes, né? Dos pastores, suas famílias e seminaristas também, né? Então, faz parte desse processo todo. Organizar passeios, gincanas e concursos, isso aqui estava ligado à cultura. Promover atividades culturais, artísticas, sociais e desportivas também estava na cultura, né? Divulgar informações sobre seminários, isso também continua, já era, né? Agregou aqui também a atenção com pastores jubilados, viúvas de pastores, incentivar a visita a eles e correspondências, né? E outras manifestações de apreço. E o E, promover estudos sobre o Manual Presbiteriano e o Guia das Sociedades Internas, né? Referindo-se ao trabalho feminino. Então, mexeu bastante ali na Secretaria de Causas Locais e Causas da IPB, né? Também você pode trabalhar com elas juntas ou separadas, certo? Secretaria de Cultura e Terceira Idade não tem mais nesse grupo de TSI, não consta, né? Secretaria de Comunicação, que reduziu, tirou o marketing, colocou só comunicação, ela vai divulgar os trabalhos da SAF, ó, o vermelhinho é o que alterou, que acrescentou. Divulgar os trabalhos da SAF em âmbito local, regional ou nacional, por meio de mídias impressas e também digitais. E hoje é o que nós mais temos, é a mídia digital aí ajudando na divulgação de todos os trabalhos da SAF, né? Todos os âmbitos no Brasil. O restante está tudo igual, fornecer material para o boletim da igreja local, sobre as atividades da SAF, ou se a SAF tem o seu próprio jornal, organizar o material que vai ser publicado, né? Direitinho, tanto no âmbito local, como numa federação, numa sinodal ou nacional. O parágrafo único acrescentou o quê? Aqui está falando sobre o material ser publicado na SAF em revista, certo? Ela é supervisionada, nossa irmã Miriam não publica o que ela quer, ela é a secretária, mas ela precisa passar para o aval, né? Da secretária nacional, da presidente também, até que o material fique redondinho para ser publicado. Assim também é no nosso boletim, no nosso jornal, ou outro meio de comunicação, ou seja, deve ser submetido à aprovação do representante nosso do conselho. Se é a igreja, nosso conselheiro, né? Ele está a par do que vai ser publicado.
depois que você publica e entrega o material, né, para as pessoas verem, se ele tem alguma dificuldade ali, já foi entregue, né? Então, para a gente ter segurança no que a gente vai também colocar em circulação, certo? O artigo 30, quando fala da estatística, também aumentou muitas coisas aqui. Olha as meninas de estatística como vão trabalhar mais. Primeiro, coletar os dados, analisar e avaliar, continua igual. Depois elas colocaram, elaborar o relatório consolidado dos dados que ela recebeu, utilizar tabelas ou fazer gráficos. Para quê, gente? Visando dar uma visibilidade maior para quem está vendo o relatório que foi realizado. Realmente, quando você só lê números, a gente não tem a dimensão, né? Mas a imagem de um gráfico, de uma tabela, ajuda a quantificar, vamos por assim, a ver, né? As coisas como elas se realizaram. Encaminhar isso para a diretoria. Esse relatório deve estimular a nós, sócias, né? E incentivar o trabalho feminino em todos os âmbitos, né? Sempre com vistas, não assim, os números, essa SAF faz mais do que essa federação faz mais do que aquela. Não. A busca que é melhorar o trabalho, né? Ou seja, a partir da análise de uma SAF, que a gente avalia o que a nossa SAF fez, o resultado que a gente apresentaria, a gente pode avaliar pelos números e pelos itens, onde nós podemos aprimorar, onde nós podemos melhorar, né, a nossa atuação enquanto servas aqui na Terra, nos itens que estão colocados ali. Quer seja em distribuição de Bíblia, em presença em reunião de oração, em apoio a uma obra missionária, vários itens ali falam como nós temos agido nas nossas regiões, né? E o parágrafo único lembra que essa secretaria deve trabalhar em conjunto com a diretoria, porque ela precisa de coletar o quê? Presenças, né? Ela precisa de números, elementos para colocar no seu relatório. Então, a diretoria pode colaborar com isso, principalmente a nossa secretária, que faz ali a memória de reunião, né? E que tem o livro de presença também. As coordenadoras de departamento, que são atentas a quem está presente, a número de visitas, coleta esses dados para ela também, né? E outras secretarias de atividades que também marcam as presenças, né? Uma secretária de missões faz um trabalho, ela anotou ali, ela tem uma visão, porque ela fez, né, o trabalho acontecer, de quantas pessoas estavam presentes. Tudo isso aí conta para ajudar a secretária de estatística, porque ela pode não estar presente em tudo, né, irmãs? Então, ela conta com a ajuda dessas pessoas também. Na seção quarta, fala sobre os livros. Aqui, a única coisa que mudou é, além de livros, registros. Por quê? Nós temos SAFs que trabalham com livro e SAFs que estão usando registros, como, por exemplo, a memória de reunião. Então, só acrescentou que tem o registro, onde a gente lê o registro, é exatamente a parte da memória de reunião que também precisa ser arquivada, né? Precisa ser cuidada também e organizada de acordo com as normas que nós já passamos aí, que a igreja já passou. Todo final de ano, quando a gente passa de um ano para o outro, tanto o livro de memória de ata quanto o livro de tesouraria precisam ser encaminhados para o conselho examinar, olhar, eles sempre dão uma devolutiva para nós. Esse é o normal, certo? Porque tudo que é feito na SAF local é analisado de maneira local, né? Tudo que a SAF leva para a Federação do Congresso, ele chega lá só para ser apreciado, não ser aprovado. Já foi aprovado lá na sua casa, né? Que é onde pode ser aprovado mesmo, certo? O artigo 35, quando fala sobre as finanças, que estão previstas no guia, ele traz o seguinte, lá no artigo 6º, parágrafo 1, né, tem aqui o primeiro, né, ele diz, a contribuição anual de cada... Aqui ele explica melhor o que a gente já faz, tá? Ele explicou em 4 parágrafos o que nós já fazemos. Então, a contribuição anual de cada associação é de 3%, não é igual em todas as sociedades, mas a gente está falando só da SAF, tá? 3% do salário mínimo vigente deve ser recolhido anualmente pela SAF e encaminhada para onde? Para o Congresso da Federação, lá para a Federação, certo? Por sua vez, a Federação encaminhará à Confederação Sinodal e esta encaminhará a parte devida à Confederação Nacional, a metade do que recebeu.
tudo de acordo com os percentuais estabelecidos, que são quais, né? Está aqui embaixo explicando também. A federação receberá o total de contribuições anuais de acordo com o número de sócios, ligadinho com a estatística, tesouraria e estatística. Tem 20, então é o valor de 20, tem 15, é o valor de 15, tem que bater, né? Estatística com a tesouraria que vai apresentar. A federação ficará com 50% do valor que foi levado ao Congresso. Desse total, ela vai repassar os outros 50% para a tesouraria da sinodal, e a tesoureira da sinodal vai repassar a metade disso, que é 25%, né? Fica na sinodal, e 25% para a nacional. Os 25% da nacional, quem encaminha para a nacional é a tesoureira da sinodal. Esse é o caminho, né, das nossas ofertas de amor para o trabalho que é feito na SAF, nas todas as instâncias, né? Federação, sinodal e nacional. Eu falei para vocês no começo que nós mandamos confeccionar os guias de maneira que as presidentes possam ter à sua mão. Esse dinheiro saiu exatamente desse valor que foi encaminhado para nós, né? Então, o dinheiro que chega, ele é para abençoar quem o enviou. No caso, né, as SAFs, as auxiliadoras, certo? E o valor da contribuição anual será pago de acordo com o valor estipulado na data do efetivo pagamento, e está vinculado, logicamente, né, ao salário mínimo vigente do ano, tá certo? Só explicou melhor o que nós já sabíamos. A seção 6ª, que fala da relação da SAF com a federação. O que alterou aqui está só no artigo 37, quando fala das obrigações da sociedade para com a federação, né? Na letra B, nós temos aqui remeter a contribuição anual para a federação. Então, não estava, esse texto não estava assim, foi aprimorado. Então, a SAF tem que remeter a contribuição anual para a federação. Nós já sabemos que nós fazemos isso, né? E na letra E, fazer-se a SAF, tá? SAF local. Fazer-se representar nas reuniões executivas da federação pela presidente, ou, se a presidente não puder ir, tiver algum impedimento, a sua representante legal, que aí nós vamos pela hierarquia, né, amadas? Então, se a presidente não pode ir, a sequência é a vice-presidente. No caso das duas não poderem ir, a próxima é a primeira secretária, depois a segunda, depois a tesoureira, né? Então, fazer-se representar nas executivas da federação pela presidente ou representante local e nos congressos, né? Aí, no congresso, a federação ela tem que levar, o congresso da federação ela pede o quê? 5 representantes de cada SAF para participar do congresso. Todas essas representantes, que são as delegadas, né, como nós chamamos, elas precisam ser membros da igreja há mais de um ano para ir para o congresso, tá, queridas? E aí, entre essas, a presidente é uma delas. Às vezes, nós estamos no congresso da federação e a presidente não leva sua credencial, né, porque ela entende que, ou disseram para ela que ela não precisa levar porque ela é presidente de SAF e ela já faz parte, né? Então, a gente tem que entender assim, que no congresso da federação, quem já é uma delegada nata, né, já é natural, não precisa de credencial. A diretoria da federação, as suas secretárias de atividades, certo? Se a presidente da SAF se encaixar numa dessas duas questões, vamos supor, a presidente da SAF também é a segunda secretária da federação, aí ela não precisa de credencial, né? Porque ela está lá como segunda secretária. Então, ela vai ceder a vaga dela para uma outra irmã da SAF, para que ela possa levar 5 delegados. Acho que fica fácil de entender, né, queridos? Agora, se a presidente da SAF não for nem da diretoria, nem secretária da federação, ela precisa levar sua credencial junto com as outras 4 irmãs que irão para o Congresso, certo? O artigo 39, aqui já vai falar sobre está falando sobre a federação, confederação sinodal, né? Então, no parágrafo único, alterou isso daqui. Para organizar uma federação, é necessário que exista mais de uma SAF organizada no âmbito do presbitério, né? Então, não existe uma federação de uma SAF só. Aqui dá para a gente entender que com 2 SAFs pode ter uma federação, né? Mas não com uma só, certo? Então, isso também foi alterado.
Capítulo 3 começa a falar sobre as federações e as confederações sinodais. Então, o 2 todinho e o 1 todinho foi sobre SAF. Agora começa federação e confederação. Já estamos do meio para o fim, tá? Então, aqui no artigo 42, sobre a parte guia, né? Compete o guiar a confederação sinodal. O que acrescentou aqui ao que já tinha? Identificar e assistir às SAFs que não estão federadas, orientar para que se cumpram com seus deveres, podendo receber seus relatórios e sua contribuição anual e convidar para as programações até que a federação seja organizada. Então, acho que vocês entenderam qual que é o cenário aqui, né? Nós temos uma região e existem lugares no Brasil em que isso já aconteceu, em que nós temos ali a sinodal funcionando, temos a SAF de uma região funcionando, mas aquela região, a federação, ela não está ativa, ela não teve eleição, ela não está ativa, mas tem SAFs naquela região dela. Quando existem as SAFs, não tem uma federação organizada, a sinodal pode dar assistência a essas SAFs até que se recomponha a federação. Se já tiver uma federação atuante, cuidando delas, a sinodal não vai dar assistência direto à SAF, porque isso é papel da federação. Mas no caso de não ter, a sinodal, nesse caso aqui, tem abertura para colaborar e ajudar as irmãs lá das SAFs locais, né? Quando não tem uma federação organizada ali. Desorganizou, alguma coisa aconteceu e precisa reestruturar esse trabalho, certo? O artigo 46, com relação ao presidente, fala sobre, na letra F, falava sobre o voto de Minerva, e aqui esclarece que o voto de Minerva, que é o voto do desempate, a gente conhece bem essa palavra, hoje ele é usado no caso de empate de votação de matérias. Então, se a presidente estiver presidindo a reunião, né, e aí tiver um empate numa matéria, o plenário está dividido, né, a gente coloca ali os favoráveis a isso, os desfavoráveis a isso, e dá exatamente igual, né? Então, no caso de empate de matéria, aí sim a presidente, estando presidindo a reunião, ela dá o voto de desempate, né? Faz as suas considerações e escolhe qual dos dois lados. No caso de uma matéria, é a que vai prevalecer. Não é em caso de eleição, tá bom, queridos? Primeiro também porque nas SAFs, quando nós fazemos eleição, normalmente não somos nós que dirigimos, não é a presidente que dirige a eleição, né? Porque aí você também participa com mais lisura, a não ser que a presidente não esteja concorrendo a cargo nenhum, né? Mas normalmente é o conselheiro que conduz, ou o pastor da igreja, né? Que conduz a eleição. Isso é muito bom para nós, né? Também. E ficou ótimo a gente também não ter o voto de Minerva para desempatar uma eleição, tá certo? Então, hoje é usado só no caso de matérias, tá bom? Ainda sobre federações e confederações, no artigo 50, para a segunda secretária, olha que bacaninha isso daqui. A gente sempre precisa, né? A nossa segunda secretária, ela trabalha muito, principalmente quando temos os congressos, porque ela precisa ajudar o tempo todo a primeira secretária na confecção da ata ali do congresso. Mas, além disso, que já está escrito aí acima, ela também exerce no congresso as funções de relações públicas e diplomacia, né? Então, ela pode receber uma autoridade que está chegando, mencionar aquela pessoa que está chegando. Se for ser entregue alguma coisa especial para uma pessoa que está nos visitando e tenha um cargo, alguma coisa diferenciada, essa é a nossa segunda secretária, é que faz esse papel de relações públicas no Congresso, né? Das pessoas da diretoria. Então, ela acumulou mais uma função, além de ajudar ali a primeira secretária, né? Artigo 55. Com relação à federação sinodal, é o mesmo tópico que foi falado lá atrás, com relação às secretárias de atividades, né? Então, o parágrafo único também para a federação e para a sinodal é a mesma coisa. As secretárias de atividades nomeadas deverão ser escolhidas entre as sócias membros da IPPI, tudo bem, né? Sócias da SAF, no âmbito da federação e da sinodal, e que sejam assíduas no trabalho da SAF.
né? Porque você vê, você está na SAF, aí qualquer mulher que está na SAF e vai para um congresso, ela é propensa a também galgar e fazer parte de uma federação, né? Quem está na federação está perto de também entrar, subir e trabalhar na sinodal. A lógica é essa, né? A gente vai se aprimorando, vai aprendendo, vai participando para ficar também em condições de trabalhar nas outras instâncias. Mas tanto na SAF local como na federação e na sinodal, a irmã que for ocupar um cargo de secretaria precisa ser membro da IPB. Então, aquelas sócias lá da nossa igreja, que não são membros da igreja ainda, elas não podem ir como delegadas no Congresso, tá? Tem que ser sócia da SAF, no âmbito que ela participa, dentro das federações que fazem parte do nosso sinodal, né? Ou das igrejas que fazem parte da nossa federação. E ser assídua no trabalho, porque ela é liderança, ela precisa estar assídua, comprometida com o trabalho também, certo? Então, isso alterou para todas, certo? Todas iguais. Comissão executiva, no caso de preenchimento de vagas, né, da vacância na diretoria, o artigo 54. Ficou pequenininho, está espremidinho, mas ele diz assim, no caso de ocorrer vacância nos cargos da diretoria, estamos falando de federação e sinodal, tá bem? Como que serão preenchidos os cargos quando houver vacância na diretoria? Primeiro, nova eleição pela comissão executiva em reunião especialmente convocada para esse fim, se acontecer essa vacância na primeira metade do exercício da gestão. Então, se nós temos ali, as federações, elas normalmente fazem a sua eleição em novembro, algumas fazem em dezembro. É a partir dali que a gente começa a contar a vigência, certo? A partir dali. Então, se você teve uma eleição em novembro, começou em novembro, você vai contar a partir dali para chegar na metade da vigência. Você não começou em janeiro, você já começou em novembro, certo? A posse é imediata, aquela diretoria já começa a assumir o trabalho. Então, se acontecer a vacância no primeira metade da gestão, tem que fazer uma eleição especialmente convocada para isso, certo? Para preencher o cargo que ficou vago. Agora, pode-se nomear, o cargo que ficou vago pode ser nomeado pela própria diretoria, se essa vacância acontecer na segunda metade da gestão, né? Então, se nós estamos, por exemplo, numa federação e a vacância aconteceu no mês de julho, seguramente não precisa ser feito a eleição e pode ser feita uma nomeação. Essa diretoria vai conversar, vai sentar com o seu secretário, né? Vai olhar ali para a sua executiva, né? Para poder fazer o preenchimento desse cargo que ficou vago. Parágrafo único. Em ambos os casos, requer-se-á a aprovação do secretário, tanto presbiterial como sinodal, dependendo da instância, ou outro representante do respectivo concílio devidamente autorizado, né? Por que eu falei aqui alguém da executiva? Porque você vai colocar alguém na diretoria que já está caminhando com você, né? Você não vai pegar alguém de fora, né, aleatório, que não está acompanhando o trabalho, os processos desde o começo, e colocar ali, porque aquela pessoa vai sofrer muito também, até para pegar, né, todo o esquema, todo o ritmo. Então, alguém que já está junto é o mais adequado que alguém da executiva, tanto da federação como também da sinodal. É o mais lógico que a gente percebe, né, para que o trabalho continue se enrolando bem, né, sem muitos entraves, né, por não ter, assim, familiaridade com o trabalho também, certo? O artigo 61 vai falar sobre as delegadas aos congressos, né? Então, no congresso da Federação de SAFs, só explicando o que a gente já falou lá atrás, mas isso está no artigo 61. Os membros da diretoria da federação e suas secretárias de atividade são delegadas, 5 representantes de cada SAF, membros da Igreja Presbiteriana há mais de um ano, sendo a presidente uma delas. E no parágrafo único, acrescenta que os membros da diretoria da federação e das secretárias de atividades não representam a sua SAF, porque elas já são natos, né? Nesse caso aqui. Então, só quem não é da diretoria e das secretarias, todas as outras que não são desses cargos precisam ter a sua credencial para o dia do congresso. A secretária executiva da sua federação, da sua sinodal, manda, você imprime, preenche, leva assinado pelo seu pastor, a presidente assina e
o documento entra legalizando a participação da IPB. Vocês estão percebendo que eles estão tocando sempre no assunto, membros da IPB. Estão percebendo isso, né? Há mais de um ano. Devem ter acontecido casos em que as pessoas não estavam se enquadrando nisso também, né? E precisa ter legitimidade para você realmente assumir uma diretoria dentro de algo que faz parte da Igreja Presbiteriana, como também seria outra denominação, eu acredito, né? Artigo 62. As delegadas do Congresso da Sinodal. Mesma coisa, ó. Membros da Igreja Presbiteriana há mais de um ano, certo? A diretoria e a secretária são membros natos. A diretoria convocará 10 delegadas para cada federação, sendo a presidente uma delas. Então, aqui no nosso grupo, por exemplo, nós temos 4 presidentes de federação conosco. A Roseli Aguiar, da Cantareira, e a irmã Rívia, da Centro-Norte, elas fazem parte da diretoria da Sinodal. Então, quando for acontecer em julho o nosso congresso, elas não vão precisar de credencial, elas já são membros natos. Então, elas vão abrir mais uma possibilidade para outra irmã da federação delas ir ao congresso, certo? Simples, né? C. As demais vagas deverão ser preenchidas prioritariamente pelos demais membros da diretoria, secretárias de atividades da federação e sócias comprometidas com o trabalho feminino, né? Desde que esteja dentro do que a gente leu aqui acima, membros da igreja, há mais de um ano, etc. Então, o que acontece aqui? Com essas 10 delegadas que vão para a Sinodal, a diretoria toda é convocada. Se toda a diretoria, nenhuma delas estiver no cargo na Sinodal, já tem 6 delegadas da federação. As outras 4, ela vai completar com a secretária de atividades que ela tem, né? Se tiver dificuldade, uma não pode, você vai somando. Primeiro as da diretoria, depois vai acrescentando as secretárias. Faltou uma ou duas, vai para as presidentes de SAF, né? Elas são a representação da liderança aí da região de cada federação também, certo? Mulheres comprometidas com o trabalho feminino, porque essa irmã que vai para o Congresso, ela pode ser eleita, né? Então, ela tem que ser comprometida com o trabalho também. Vocês concordam? Você vai para o Congresso, você pode ser eleita, né? E aí, o parágrafo único não alterou, fala realmente, fala exatamente o que nós falamos anteriormente, né? Que os membros da diretoria e as secretárias não representam as suas federações, porque elas já são membros natos do Congresso, no caso da Sinodal, tá? 64 aqui, fala sobre as eleições das federações e das sinodais. Então, aqui na letra D, que foi o que mudou. Se no primeiro e segundo, a mesma coisa lá que acontece na SAF, viu, irmãs? É só um repeteco, né? Então, se acontecer no primeiro e no segundo escrutínio, ninguém alcançar a maioria absoluta dos votos, o processo de votação vai continuar com as 2 candidatas mais votadas, até que uma alcance a maioria absoluta dos votos. Igual nós falamos para a SAF também, vai ser em todas as outras instâncias, inclusive na nacional, certo? Terceiro dos livros, como eu falei lá atrás, né? Acrescentou não só livros, mas também registros, a palavra registros. A única coisa que mudou na seção dos livros para a federação e para a sinodal também. Das finanças, o artigo 66, quando fala das finanças da federação e da confederação, antes, olha aqui, ó, na parte esquerda, no parágrafo único, estava escrito assim: veja que os verbos usados dão outro entendimento. Estava escrito: para contribuir com as despesas das delegadas, a federação e a confederação sinodal poderão fazer um fundo de congresso. Esse era a redação antiga. A redação agora é, em vez de contribuir, para custear as despesas das delegadas ao Congresso Nacional, a Federação e a Confederação Sinodal não é poderão, deverão fazer um fundo de congresso e este deve ser contemplado na previsão orçamentária, né? A gente sabe para que serve o fundo de congresso. Nós sabemos que o Congresso da Nacional é de 4 em 4 anos, então nós temos 4 anos para juntar um dinheirinho para enviar as nossas representantes, são 2, né? De cada federação e 2 da Sinodal, para representar a nossa região no Congresso Nacional, né? Então, nós estamos enviando as nossas representantes,
certo? Que estão representando todas as sócias da nossa região. São as presidentes de federação e da sinodal também. Tá? Então, em vez de contribuir, nós custeamos e não vamos pensar em poder fazer um de congresso. Nós vamos fazer. Né? Acho que todas as nossas federações trabalham assim. Isso ajuda muito a liderança a poder participar e atender as convocações da Nacional. Artigo 70, isso aqui nós recebemos também fresquinho. Vocês devem se lembrar que nós sempre falávamos, nós somos Sudeste e Sul, né? Quando o Sudeste foi separado em dois polos, ele ficou Sudeste e Sul e Sudeste e Norte. Lembra-se disso, irmãs? Sudeste e Sul, São Paulo e Minas. Sudeste e Norte, Rio de Janeiro, Espírito Santo e algumas sinodais de Minas, 3 ou 4. Agora não chamamos mais a nossa de Sudeste Sul, nem a outra de Sudeste Norte. Então, quando nós vamos nos referir à nossa região agora, nós somos Sudeste 1, tá? Sudeste 1, São Paulo, Minas. Sudeste 2, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tá certo? Então, essa redação foi feita assim, não é mais Sudeste Sul, é Sudeste 1, a nossa região dentro da Nacional. 76, a segunda secretária também acrescentou aqui a questão de diplomacia, tá? Ela fazer a parte de diplomacia também, a segunda secretária. Artigo 81 vai falar sobre a nacional. Exatamente, sobre, tá vendo aqui, ó, sobre as secretárias deveriam ser escolhidas, né? Membros da IPB, sócia da SAF, da Confederação Nacional, esteja assíduas no trabalho da SAF. Então, a mesma coisa que nós já foi falado dentro da SAF, Federação e Sinodal, também vai ser observado na Nacional. Com certeza não chegaria ninguém na Nacional que não fosse membro da IPB, sócia da SAF, mas o que vale para uma vale para todos, né? A gente está dizendo que é uma normativa unificada. E as secretárias de atividade, junto à diretoria, elaborarão trabalhos, né, projetos de trabalho dentro dos objetivos do tema e do subtema do quadriênio, certo? Então, é uma incumbência que a Nacional tem e nós, as secretárias, também devem desenvolver projetos e atividades junto ao tema que está sendo proposto, certo? Artigo 87 sobre as delegadas, mesma informação, certo? Só que aqui está dizendo o quê? Que a Nacional ela poderá convocar, se for necessário, mais representantes por confederação sinodal ou federação, num edital de convocação ao Congresso. Então, nós sabemos que até o último Congresso eram duas, aliás, até o último não, né? Porque o último Congresso ele foi na época da pandemia, então ele foi em 2022, então ele foi feito online. E aí, por questão de espaço na plataforma, as delegadas foram uma de cada. Então, foi uma a presidente da Sinodal e uma de cada federação. Mas o normal são duas da Sinodal e duas de cada federação. Mas se a Sinodal quiser convocar maior, aqui tem esse adendo que ela pode fazer isso também. Tá? Parágrafo 2º. Na impossibilidade da presença da presidente da Confederação Sinodal ou da presidente da federação, a substituta dela deverá ser um dos membros da sua diretoria. Né? Então, a presidente não pode ir, vai a vice não pode ir, vai a executiva, e assim por diante, né? Seguindo a ordem dos cargos. Artigo 89, quando fala das eleições, né? Aqui sobre a Confederação Nacional, que já está indo para o final dessas mudanças todas aqui. Então, claro, é a mesma coisa, o escrutínio secreto, né? Agora, a letra B foi onde teve alguma mudança, queridos, né? Somente poderão votar e ser votadas as delegadas presentes no plenário. E isso é algo que também é transportado para todas nós, né? Se nós estamos reunidas numa plenária da SAF para a eleição e uma sócia não está presente, ela não pode ser votada. Ela não pode votar e nem pode ser votada. Aqui, o que a gente pode pensar, e até vou perguntar quando eu tiver possibilidade, né, para a nossa presidente, para a nossa vice, assim, existem alguns tipos de reuniões em que você faz de maneira híbrida, né? Então, você faz presencial
Mas você abre um link, por exemplo, no Zoom, né? Então, as irmãs no presencial estão ali, frente aquele notebook, vendo a reunião, sendo vistas por quem tem que ficar longe. Isso é uma reunião híbrida, né? Que você consegue fazer presencial com o virtual junto. Eu vou perguntar nesses casos, porque ali a pessoa está presente também, né? Se for híbrido. Mas assim, a pessoa não está, alguém liga para ela, em que você quer votar? Isso não vale. Ela, isso não vale. O híbrido, ele garante que a pessoa está participando porque ela está vendo e ela está sendo vista também. Então, ela está ali no mesmo ambiente, mesmo que de forma virtual. Né? Não sei se vocês concordam comigo, se estão entendendo o que eu estou querendo explicar, né? Mas, se não estiver presente, não for numa situação como essa, que é difícil a gente fazer uma reunião híbrida também, mas, né? Você precisa de pessoas para te amparar na tecnologia. Então, se a pessoa não está presente, não adianta ela deixar a cartinha, a foto dela, o vídeo falando, não adianta. Ela não está presente, ela não vota e também não pode ser votada. Isso é na nacional e em todas as instâncias também, certo? E o restante aqui é igual. Questão do processo de votação, a mesma coisa que nós já falamos para todas. Questão dos livros, vejam, ó, tá vendo? Só acrescentou depois do livro / registros, né? Que também precisa ser colocado lá. 97, delegadas efetivas sobre a credencial, né? Devidamente assinadas pela autoridade competente. Então, se é na SAF, quem assina a credencial da SAF? Da representante, a presidente e o pastor da igreja. Não é o conselheiro, é o pastor da igreja. Se é da federação, a federação vai mandar para a sinodal as credenciais. Quem assina? A presidente da federação e o secretário presbiterial, porque aí não tem um pastor, né, do presbitério que vai assinar, ele que representa o presbitério, então é o secretário presbiterial que assina. No caso da sinodal, quando manda para a nacional, a presidente da sinodal assina junto com o seu secretário sinodal, certo? Assim que são encaminhados os documentos para nós podermos participar dos congressos. E o que mudou? Parágrafo único. Isso aqui é muito importante, amadas. Eu peço que vocês olhem isso com muito carinho mesmo, tá bom? Vocês devem ter percebido que os nossos congressos, tanto da federação como da sinodal, têm ficado enxutos. Vocês já perceberam isso? Né? Nós já vivemos congressos que duravam o dia todo, começavam na sexta, terminavam no sábado, o dia todo. Hoje nós vamos num sábado, 2 horas já acabou tudo. Enxuto, né? Também atendendo às demandas das nossas irmãs do tempo de hoje, né? Então você vê que isso é um esforço para tornar o trabalho mais leve de verdade, né? Sem suprimir um trabalho que também é importante. Então, olha a importância do parágrafo único aqui. Para evitar a ausência sem justa causa por parte da delegada efetiva, devem ser escolhidas delegadas que tenham disponibilidade para permanecer até o final do Congresso, né? Então, se você vai perguntar na sua SAF para ir, por exemplo, para o Congresso da Federação, nós temos que eleger cinco delegadas para o Congresso. Aí as irmãs falam, uma chega assim, olha, eu até posso ir, mas eu só posso ficar até tal horário porque eu tenho um casamento. Então, essa irmã já nem deve ir, porque ela não vai conseguir se arrumar, ela vai estar preocupada com o horário que ela vai ter que sair, ela não vai estar vivendo o Congresso, né? Porque ela vai ter uma necessidade para sair depois, não é? Porque ela tem ou outro compromisso. Então, sabe, já vamos trabalhando no coração das irmãs. Não tem um período pequeno, minhas queridas. Como eu tenho falado, todos os congressos que nós temos ido e visto, às 2 horas eles já têm terminado, porque nós estamos adiantando os trabalhos, né? Para antes do congresso, para levar as coisas muito mais prontas. Então, se você for levar, querida presidente, quem é da diretoria, né? Leve irmãs, mas combine com elas. Olha, você vai ficar no começo ao fim, tudo bem. Né? Você fica com a gente até o final. Se tiver condições, pegue outra irmã, né? Pegue outra irmã. Veja, o guia, ele pede que a SAF leve para a federação 5 delegadas, correto? 5 delegadas. Se uma SAF tiver pessoas que estão comprometidas e que possam ir, mas sejam só 3, a SAF está representada, irmãs. Vocês estão entendendo?
Não é porque não tem 5 que a SAF não está representada. Tem 3 que vão viver aquilo tudo juntas do começo ao fim, né? Entendeu? O que conta lá não é o número de delegadas, é a SAF estar presente, né? Então, a gente precisa... Mas que sejam irmãs que possam permanecer conosco até o final do congresso, né? Começar e terminarmos juntas todo o processo do congresso, certo? Artigo 99 fala sobre nomeação de comissões, então, quando a gente vai para o congresso, tem a comissão que examina os relatórios, que, no caso da federação, são os relatórios das SAFs, uma vez que os outros relatórios estão todos embutidos no relatório da federação ou da sinodal, então só vai ser apreciados, né, os relatórios das SAFs, tem o exame dos livros de memória, de ata, e também das contas e orçamentos, né, da federação ou da sinodal, certo? E, normalmente, a gente também tem planos e metas, são as comissões que nós temos, né? Então, isso aqui também alterou. Parágrafo 3º. Pode-se nomear outras comissões se for necessário também, tá, queridos? Mas não assim para avaliar o trabalho de cada secretária, isso não tem. De cada secretária está embutido no da presidente da federação, da sinodal, que representa o trabalho daquela federação ou daquela sinodal, tudo junto. Agora, o parágrafo 3º diz o seguinte: as comissões, como vão ser montadas essas comissões? As comissões poderão ser nomeadas em reunião executiva, tanto da federação como na sinodal, anterior ao congresso. Então, antes do congresso, a federação ou a sinodal faz uma executiva, e normalmente é assim que acontece mesmo, e lá deverão ser compostas essas comissões por membros dessa executiva, da referida executiva, ou seja, membros da executiva da federação, se for o congresso da federação, ou membros da executiva da sinodal, se for o congresso da sinodal, ok? Então, a partir desse ano, a gente vai ter alguma alteração no formato das comissões. Então, você vê que se vai ser formado pela executiva da federação, quem vai participar dessas comissões aí? Alguém da diretoria, porque vai trabalhar antes, né? As secretárias de atividades e as presidentes de SAF. Elas que vão trabalhar nas comissões. As demais delegadas não vão receber relatório para avaliar e trabalhar em comissão junto. É isso que está escrito aqui, né? Compostas por membros da referida executiva. E os pareceres vão ser feitos e apresentados e aprovados no Congresso. Então, trabalha antes, né? A gente já sabe que as nossas irmãs da diretoria, da executiva, vão estar presentes, elas vão trabalhar antes e elas vão apresentar o trabalho como já tem sido feito os congressos no Congresso para ele ser aprovado, certo? Então, é assim. Então, o que eu estimulo vocês a fazer, minhas queridas? Como uma boa parte das nossas irmãs da SAF, que vão como delegadas, não vão participar dentro, né, da comissão para ler, para avaliar, o que a gente precisa trabalhar nas nossas irmãs é assim, elas efetivamente poderem participar no Congresso das coisas que estão aparecendo nele, né? Porque quando, por exemplo, uma relatora de uma comissão lê algum parecer, nós temos total... qualquer delegada pode comentar, pode dar um voto, pode falar alguma coisa, porque ela está ali para isso, né? Então, quando, por exemplo, eu lido o relatório da sua presidente, hoje o relatório da presidente, ele é aprovado diretamente lá, ele é lido, apresentado, né? E ele é aprovado diretamente ali no plenário, não é assim que é feito? Não é mais, senta, vamos ler, vamos analisar. E muitas vezes a gente percebe que a presidente está lá apresentando o relatório, mostrando os slides, as fotos, uma riqueza de trabalhos que foi feito da federação, não dela. E as irmãs não comentam nada. Só levanta a mão e fala, está aprovado, né? E esse é o momento que a gente pode falar, porque não está na comissão, não tem uma comissão, a comissão é o plenário. Né? Então, estimular as irmãs a realmente participarem do Congresso ativamente, né? Quando couber, quando for o caso delas estarem participando, porque as comissões agora serão formadas dessa maneira. Vejam que esse relatório, amadas, isso aqui não foi elaborado pela Nacional de SAFs, tá?
Eu estou tomando cuidado de mostrar isso porque esse relatório, essa redação final, foi feita pela comissão que conduziu o trabalho. Não foi feito pela nossa nacional, não foi a nossa nacional que estipulou que tem que ser assim, certo? Trabalho em conjunto de muitos anos, com várias cabeças, muitos secretários sinodais também. Então, não vamos levar, olha como que a nacional fez ficar, como que ela colocou. Não é a nacional, foi a comissão que escreveu essa redação final, certo? O artigo 100, na nomeação de comissão, aqui ele fala sobre, por exemplo, se você não vai fazer um congresso em que você vai trabalhar antecipadamente, você vai fazer um congresso dos moldes que nós fazíamos há 8 anos atrás, 10 anos atrás, tudo presencial, separa as comissões na hora, dá um tempo para elas lerem e fazer o relatório, aí você pode pegar quem está lá e colocar na comissão, porque ela está ali presente, né? Entendeu? Mas como nós estamos fazendo, vai ser dessa maneira, mais enxuto vai ser feito dessa outra forma como foi colocado também, tá certo? Aqui sobre o voto de Minerva, a mesma coisa, né? Só sobre votação de matéria. Artigo 109, uma vez uma proposta apoiada no Congresso, você tem uma proposta que é apresentada, e aí a presidente pergunta, tem apoio para essa proposta? A irmã apresentou uma proposta, ela vai perguntar, tem apoio? Se essa proposta que foi apresentada for apoiada, a presidente vai colocar esse assunto em discussão. Olha aí as nossas delegadas participando, né? Certo? Elas vão entrar em discussão. O que não entra em discussão? Eu nunca vi isso acontecer num congresso nosso, né? Mas só tem alguns casos em que não entra em discussão quando uma proposta é apresentada e apoiada. Quais são esses casos? Quando é apresentada uma proposta para prorrogar a sessão ou a reunião, apresentou essa proposta, ela já é acatada. Quando deixa um assunto sobre a mesa, está muito complicado de resolver isso, eu proponho que se deixe esse assunto sobre a mesa. Vai ser resolvido, a primeira coisa da próxima reunião é esse assunto que ficou na mesa, mas ele já não é nem colocado em votação, ele já é acatado, né? Encaminhar um assunto a uma comissão, nós propomos que esse assunto seja encaminhado para uma comissão específica para tratar sobre esse assunto. Tem apoio? Tem. Então, já cria uma comissão e encaminha o assunto para liderar. E, se for o caso de dividir uma proposta em partes, né? Tem muitas coisas nessa proposta. Proponho que se divida ela em partes, né? Tem apoio? A gente já coloca em prática. Normalmente, quando uma proposta tem muitas partes, a gente divide mesmo, que é o caso de planos e metas, né? A gente trata uma a uma, fecha uma a uma, certo? Os relatórios. Aqui a ideia é que a presidente, vocês que são as presidentes de sala, elaborem um relatório contendo todas as atividades que vocês realizaram, né? Incluindo coisas dos membros da diretoria, das suas secretárias de atividades, das coordenadoras, né? Faz um relatório amplo. Ele não precisa ter 30, 50 folhas, né? Mas faz um relatório que ele mostre a amplitude do trabalho de vocês, né? Descrevendo os projetos que vocês fizeram, descrevendo as ações que realizaram. Eu vejo muitas vezes a gente percebe em algum congresso, as irmãs colocam lá no relatório da SAF, nós gostaríamos tanto de entender como é que foi esse trabalho, porque a irmã não detalhou, né? Como é que foi essa tarde aqui? Tem tantos elementos interessantes, a gente não sabe como é que é. Então, procure explicar o seu projeto no seu relatório, procurar explicar as ações realizadas, porque quem está apreciando o seu relatório precisa entender, né? Ver a riqueza do trabalho que você fez, né? E no parágrafo único, diz que os membros da diretoria e as secretárias de atividades devem elaborar e entregar um relatório seu, né, contendo um resumo do que fez, das atividades que fez naquele tempo, que caminhou junto naquele ano, naquele biênio, um tempo hábil, mas a presidente da federação da Sinodal vai dar um tempo para a secretária, para as pessoas da diretoria darem esse relatório, porque ela precisa disso, esses elementos, para ela fazer o relatório da federação ou da Sinodal. Então, tem que dar com tempo para ela encaixar tudo naquele relatório lindo que fica da federação, da Sinodal, né? Com toda a riqueza de trabalhos que as irmãs executam, né?
o relatório da federação é de todas, da Sinodal é de todas também, né? Tem uma que escreve, uma que apresenta, mas o trabalho é de todas, né? Então, isso é feito para que a presidente possa incluir no relatório geral, tanto da SAF, viu, irmãs da SAF? Você tem secretária? Pede para ela, dá um caderninho para ela anotar, para ela não esquecer o que fez todo mês, né? Porque a gente esquece. E aí, no final do ano, você consegue fazer um relatório sem esquecer absolutamente nada, né? Também na federação, na sinodal, né? E aí, a gente vai passando isso para frente com um relatório bem conciso, assim, com fotos, procurar ilustrar, né? Não precisa fazer um relatório, como eu falei, com 30 folhas, né? Mas a gente consegue fazer algo, assim, dando mais a cara do que foi feito, né? Para as pessoas que analisam, que veem, se regozijarem mesmo de estar analisando, vendo, né? Ou apreciando aqueles relatórios e entendendo o que foi feito. A devolutiva da comissão para as meninas que estão no Congresso vai ser melhor, porque elas vão poder descrever no relatório delas o que a SAF fez de verdade, né? Porque elas entenderam o que a SAF fez. Vocês entenderam aqui essa parte dos relatórios, minhas queridas? Só estou colocando para ficar rico, entendeu? Para ficar muito rico, né? O trabalho que vocês fazem nas suas localidades é precioso demais e a gente precisa poder compartilhar e saber, né, o que é feito em cada localidade. Pronto, chegamos ao último slide. Estou agradecendo aí a participação de vocês, a paciência com essa queda de energia, né? Eu até vou pedir para a Sandra, antes de colocar isso no ar, para quem não assistiu, fazer uma edição para cortar aquela parte lá que ficou estranha, né? E a gente continuar só com o que foi tratado mesmo, que foram alguns minutinhos perdidos, né, minhas queridas? Tá certo? Alguém quer abrir o microfone e perguntar alguma coisa? Estão satisfeitas? Eu só trouxe para vocês, não falei nada além do que tem no GTSI, tá bom? Tudo que eu falei é mostrando para vocês como era e como está. E aí a gente trabalha com certezas, né? Entenderam? Ok? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone, fique à vontade. Ou escrever a parte, eu não sei se tem alguma coisa escrita no chat, acho que não tem, não, né? Mas se não, ninguém tem dúvida, o que eu quero assegurar a vocês é o seguinte: nós já entregamos esses guias para as nossas queridas presidentes de federação do sábado. Então, as presidentes de staff na próxima executiva já vão estar com o seu na mão. Mas esse aqui que a gente tem no PDF pode ser passado à vontade para as SAFs, né? Se você quiser tirar um dia ou dois, dividir, vamos entender as coisas da SAF, como é que é no GTSI, faz isso aí com elas, né? Porque aí, sabe, é bom a gente entender as coisas que direcionam o nosso trabalho, a gente faz tudo com muito mais segurança, né, irmãs? É mais tranquilo, né? Vamos esquecer o Muse, tá, queridas? Muse não é mais usado. Se você tem um, guarda lá como relíquia. Eu tenho o meu, ele está guardadinho lá, mas ele não apita mais nada dentro do nosso trabalho. Agora o nome é GTSI. Essa versão que nós colocamos aí 2022, tá bom? Tudo bem, queridas? Então, vamos nos despedir com uma oração. Desejo que Deus dê jornada feliz a todas vocês nesse ano de 2025 nas suas artes, viu? Que o Senhor as conduza com alegria nos cargos que vocês estão aí, foram colocadas por Ele para trabalhar, que vocês tenham suas companheiras ao lado de vocês, ajudando vocês nas suas artes, né? Vocês sejam realmente, como diz um hino que eu amo muito do nosso cenário, sempre unidas, companheiras, trabalhando por Jesus, né? Que vocês possam experimentar muitas bênçãos do Senhor nas suas artes nesse ano, viu, queridos? Quanto tempo a irmã tem que estar frequentando a igreja para participar da eleição? Para ela ser eleita. Não, para ela participar, ou ela ser eleita ou ela votar. Tem que ser membro. Para ela votar e para ser votada, ela tem que ser membro, certo? Não, tudo Aqui, bem, mas assim, quantas vezes ela precisa participar da reunião da SAF? não tem vezes. Não tem vezes. Se ela é membro da igreja, ela participa da primeira plenária, ela manifesta o desejo de participar, ela pode ser recebida como sócia.
mas ela tem que ser membro da igreja. Paulo. Entenderam? Lá, gente, eu encontro, por isso que a gente, é bom a gente estar conversando assim, porque vão aparecendo coisas, né? Andando de SAFs em SAFs, não só eu tenho certeza que Roseli já ouviu, várias irmãs já ouviram, tem uma obrigação de frequentar 3 reuniões para aí sim ela ser recebida. Não tem isso, irmãs. Isso é peso, não tem isso. Se você tem a irmã na sua sala, ela é companheira lá, trabalha, frequenta as reuniões, ela manifesta o desejo de participar, é só receber. Né? A gente está na plenária, certo? O lugar de ser recebida é na plenária, não é numa departamental, não é no chá da amiga. Você está na plenária, que é onde a gente resolve os assuntos, né, administrativos da SAF. Ela está ali. Ela manifesta o desejo de participar. Por que ela não vai participar? Se ela não for membro da igreja, a critério do conselho, né, a gente pode dizer, se ela não for membro da igreja, a critério do conselho, eles vão avaliar se ela é frequente, se ela vai na escola dominical, né? Mas não vai aparecer uma pessoa do nada e querer ser sócia da sua SAC. Mas se ela já está frequente com vocês e ela manifesta, ela pode ser arrolada como sócia, desde que o conselho autorize, mas essa irmã não pode ser eleita. Ela fica como colaboradora, né? Não, ela fica como sócia. Não tem mais colaboradora, só tem sócia. Tá? Essa é outra coisa que precisa olhar. Por isso que eu falei, quando você receber o GTSI, leia todas as coisinhas que estão escritas nele. Né? Lá no MUSE, nós tínhamos sócia cooperadora e sócia comum. Hoje nós não temos mais categoria, só tem sócias. Tá? Então, assim, todas têm o mesmo direito, o mesmo dever, mas se não for sócia, membro da igreja, não tem poderes para assumir cargos, né? Qualquer pessoa que está na nossa igreja que não é membro da igreja não pode ser o regente coral, não pode ser outras coisas assim, tem que ser um membro, né? Entendeu? É o normal, né? Mas na SAP a gente tem isso normatizado aí no GTSI, tá certo? Mas ela precisa ser membro da igreja. Então a gente viu aí 1 ano como membro. Irmãs, eu penso assim, sabe? Se a gente tem um tempo que a pessoa precisa esperar para ela ser, aliás, membro não, né? Ser membro da igreja, ser sócia da SAP. Agora, se a gente precisa mandar, por exemplo, para um congresso da federação, uma irmã que seja membro da igreja há pelo menos 1 ano, vocês concordam comigo que nesse ano essa irmã está aprendendo? Ó, trabalhar na SAF local já não é fácil para quem é nova. Nova na fé, nova na igreja. Trabalhar como sócio da SAF já é um grande desafio para a pessoa que está chegando, porque ela precisa entender tudo. Vocês já imaginaram como essa irmã vai sofrer e vai, assim, de certa forma, ter uma dificuldade, um embaraço na federação nacional? Ela precisa aprender, a gente tem que aprender. Se uma irmã que, vamos supor, ela era de uma igreja batista, mudou de cidade, mudou de bairro, começou a frequentar a presbiteriana, gostou, né? E vai membrar na presbiteriana. Perfeito, né? Mas ela sabe alguma coisa de SAF? Não, ela sabe do grupo de mulheres em missão, que é o grupo de mulheres da Batista. Né? Se vem uma irmã que é da Assembleia de Deus, ela está acostumada com o sistema do círculo de oração. Não é igual a SAF. Então, ela precisa aprender, né, para trabalhar com a gente. Ela não pode trabalhar com a gente fazendo as coisas que ela fazia, como era na denominação dela. Não é a mesma denominação. Vocês entendem isso? Né? Então, a gente precisa aprender, né? E aí, nisso, nesse ano que passa, a gente fica redondinho para trabalhar melhor no ano seguinte. É um cuidado, eu acho, até, sabe, para a pessoa poder trabalhar com um pouco mais de segurança. Eu vejo isso como um cuidado também. Alguém escreveu alguma coisa no chat. Quanto tempo de sócia ela poderá ser eleita? É essa a pergunta? Eu acho que a dúvida também era essa, e eu também entendi como a irmã, quem foi a Priscila, né, que colocou essa resposta. A seção primeira da administração, no artigo 10, parágrafo 3º, esclarece bem isso, a questão de eleição. Só poderão ser votadas para os cargos da diretoria sócias presentes na plenária, membros da IPB e da SAF há pelo menos 6 meses da data da eleição
que tenham obtido frequência mínima de 50% das reuniões plenárias. Então, o que tem várias vezes acontecido é, a irmã entrou o mês passado, ou na reunião de 2, 3 meses, então ela não frequentou 50% das reuniões plenárias para poder ser eleita, concorrer, né, na eleição aí para algum cargo de diretoria. Acho que E os 6 meses, né? E os 6 meses. Então, está descrito aí, repete o artigo para elas poderem anotar e procurar no GTSI delas. Por favor. da seção primeira da administração, o artigo 10, parágrafo 3º. Tá bom, queridos? Então, assim, a gente procura dar as respostas dentro do que a gente pode falar. Não posso falar uma coisa que eu penso que tem que ser assim, né? Porque nós vamos nos guiar através do GTSI, né? Conforme ele foi passado para nós, tá bom? O que eu quero falar para vocês, na última reunião que nós tivemos na segunda-feira, foi falado um dos itens que a nossa presidente tratou. Isso não está no GTSI aqui, mas eu quero esclarecer, porque uma presidente me perguntou. Uma das coisas que ela falou é com relação ao culto público, né? Da mulher. Vocês sabem que no último reunião do Supremo Conselho, até foi passado um documento com relação à mulher pregar no culto. Eu acho que isso é uma coisa que a maioria de vocês já teve acesso, já viu. Qual é a ideia? A irmã perguntou: mas então, por exemplo, quando nós vamos fazer um culto de aniversário, nós não podemos convidar uma mulher para pregar. Se for oculto, não. Certo? Se você vai fazer uma tarde festiva, um chá de amigas, ou qualquer outro nome, uma irmã pode falar, pode dirigir uma reunião, pode dirigir uma departamental, entenderam, queridas? Uma reunião de oração. Mas no culto, não. Agora, no culto, por exemplo, se a federação vai fazer um culto de gratidão pelo aniversário, a secretaria de espiritualidade, a Secretaria de Música, a presidente, elas vão participar na confecção da liturgia, do andamento. Pode, então, também estar ali junto, conduzindo, falando o que vai acontecer, mas a mulher não vai pregar no culto público. É só isso, tá? Nós podemos participar, estando junto, orando, normal, porque a gente não vai pregar no culto, porque nós não somos pastoras, né? A gente não tem pastora na nossa denominação. Então, só estou esclarecendo, porque teve gente que ficou com medo que agora não podia fazer mais nada, tinha só que convidar homens para falar. Não é isso, irmãs. É só quando for culto, que aí é um pastor que vai pregar. Tudo bem? Ficou tranquilo? Né? Vocês oram, vocês elaborem a liturgia junto com o seu secretário, com o seu conselheiro, faz uma liturgia bonita, ajuda a conduzir e deixa que o Senhor vai mandar o anjo para pregar, tá certo? É isso, vamos orar para a gente encerrar nossa reunião. Muito obrigada pela paciência. A Milene está ali com o nenenzinha novinha em casa, nossa futura sócia da SAP daqui a uns 18 anos, né? Que bênção. Graças a Deus por isso. Vou pedir para a nossa irmã Irene da Cantareira, encerrar com uma oração, por favor. Senhor, nós somos tão agradecidas por estarmos reunidas, para estarmos trabalhando com ordem e decência para o teu reino, para a tua obra. Ó Deus querido, que dia a dia nós possamos ser auxiliadoras, ser submissas à tua vontade, ajudando o Senhor amado aos nossos pastores, ao conselho, à junta diaconal. Deus querido, que dia a dia nós venhamos também a santificar o nosso lar. Ó Pai querido, que no ano de 2025, que o Senhor colocar nas nossas mãos, sejam o serviço que o Senhor colocar, as programações, sejam tudo para a tua honra e glória, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridas, sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na luta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus.